Eu queria falar hoje sobre uma sucessão de eventos que a gente tem que conversar sobre eles para pensar. E eu diria que a gente tem aí uma mistura de fatos e versões, né? No mundo das versões, em que esse tema é discutido, existe muito debate profundo, existe muita discussão ideológica e tem o mundo real, né? Eu estou falando de invasão de propriedade privada, eu estou falando de invasão de terra, eu estou falando de invasão de prédio público, eu estou falando de crime. Eu estou falando do movimento dos sem terra. Quando a gente fala de crime e fala de movimento sem terra, infelizmente, muitas vezes a gente está falando da mesma coisa, que é uma pena. Porque todo mundo tem o direito de manifestar uma ideia, né? Você pode ser a favor, e não é inconstitucional, de um país socialista. Você pode defender, olha, eu defendo um país socialista. Por quê? Porque eu acho que é melhor. Eu não gosto do capitalismo, né? Eu quero chamar a democracia de democracia burguesa. Pode chamar, pode chamar. Eu quero denunciar a existência de uma concentração fundiária que não existe no Brasil, mas eu quero dizer que existe. Pode falar. Eu gostaria que fosse mais pulverizado. Eu queria que as pessoas que produzissem no campo tivessem só no máximo 1.000 hectares em algumas regiões, outras um pouco menos, outras um pouco mais. Eu sou a favor. Eu quero usar a expressão campesinato. Pode usar. Quero falar em sociedade burguesa capitalista. Quero denunciar a expropriação de terras. Nós somos expropriados. Pode falar à vontade. Isso é legítimo. É o discurso político. Eu quero fazer uma manifestação com várias plaquinhas assim, colocando essas minhas ideias. Vai. Pode conquistar a simpatia de muita gente, como conquistou no passado. O MST é fruto de uma conquista de um grupo na sociedade, porque tem um monte de gente que não tem a menor ideia do que seja o movimento sem terra, mas que tem simpatia, talvez porque sente uma necessidade de espiar os próprios pecados, as culpas, as coisas que fez de errado, então apoia o MST, que aliás nunca pensou em se chamar Movimento do Sem Terra. Movimento do Sem Terra foi uma expressão que surgiu da cobertura que a imprensa fazia do sem terra, pessoas que não tinham sem terra, os eram sem terra. E se eles pensavam em fazer a ideia do Stedley, já disse, João Pedro Stedley, um dos líderes do movimento, vamos falar dele hoje aqui, ele disse mais de uma vez, a ideia original era movimento pela reforma agrária. Aí ele via na imprensa o pessoal falando sem terra, pessoas sem terra, botou o tracinho, virou os sem terra. E aí ele incorporou o movimento do sem terra. Então o movimento sem terra é um empréstimo, uma apropriação, mais uma, de um termo que circulava por aí. E passa uma ideia completamente equivocada de que existem pessoas sem terra, como se fosse sem teto. Uma coisa é você não ter onde morar, uma coisa é você não ter o que comer, uma coisa é você não ter escola, uma coisa é você não ter saúde. Outra coisa muito diferente é achar que está na mesma categoria não ter a terra. Qualquer pessoa tem direito a ter um pedaço de terra? Por quê? Moradia, sim. Transporte público, sim. Educação, não há dúvida. Saúde, quem questionaria? Agora, sem terra significa que qualquer pessoa que não tem uma propriedade rural tem o direito de ter uma propriedade rural. Por quê? Aí vem a ideia do nós somos expropriados da terra, mas quantos por cento dos sem terra foram expropriados? Como expropriados? Alguém foi lá e expulsou eles com uma arma e eles querem voltar para a terra? Mas então entra na justiça contra aquele que tirou ele da terra? Não é nada disso. É um movimento político que se baseia no confronto e que se apropriou do termo sem terra como se isso fosse um direito,
que conseguiu cunhar outra expressão que é o conflito rural. Conflito rural é uma expressão que sugere que existem dois lados em disputa. Não, tem um que possui a terra legitimamente, com documento, e outro que quer entrar na terra que não lhe pertence. Então não é um conflito rural. E aí saímos do mundo da interpretação, do mundo da narrativa e entramos na realidade. A realidade é, existe um movimento que se calça no crime. Só no crime? Não, mas muitas vezes e várias vezes no crime. E a gente viu, e está toda a imprensa, está em todos os lugares, o que aconteceu. Você teve invasão de propriedade no Espírito Santo, 200 famílias invadiram uma área da Aracruz Celulose, 3 fazendas da Suzano na Bahia, isso aconteceu no início de março, 8 propriedades em Pernambuco, além de invasão de um monte de sedes do INCRA. Ou seja, invasão de propriedade privada, ataque ao patrimônio público, que é isso, essas são as armas de luta do movimento, que nada há de movimento, do Sem Terra, que também é de se questionar. E aí o que a gente viu é uma coisa absurda. Aí entramos no absurdo. O líder maior, o chefão do MST é o João Pedro Stedley. Gaúcho, gremista, João Pedro Stedley. Que há décadas lidera essa turma. Aonde estava João Pedro Stedley nos últimos dias? Na comitiva oficial do presidente da República. Saiu na foto com o Xi Jinping. Foi apresentado nominalmente na posse da ex-presidente empichada Dilma Rousseff na presidência do Banco dos BRICS. Estava lá, João Pedro Stedley. João Pedro Stedley. Fotografado, apresentado, viajou oficialmente com o governo do Brasil e promoveu uma arruaça no Brasil inteiro. O mesmo personagem. O mesmo personagem. Quando um político apoia o governo e também conspira contra o governo, quando um político apoia o governo e conspira contra o país, a gente denuncia. Está lá, João Pedro Stedley. E acuando as autoridades? Acuando as autoridades? O ministro do Desenvolvimento Agrário, que deveria ser o primeiro defensor da ordem, deveria ser aquele que ele é desenvolvimento agrário, não é o desarranjo agrário. O desenvolvimento agrário se dá na forma de progresso. E não é progresso o que a gente viu nesses dias. No entanto, ele diz, estamos pedindo as retiradas para prosseguir o programa de reforma agrária. Ele não tem que pedir as retiradas, tem que determinar as retiradas e chamar as autoridades, ou seja, chamar a polícia, porque é isso que tem que acontecer. E vem Paulo Teixeira e diz, a minha opinião é que essa jornada de luta já acabou. O governo já tem compromisso com a reforma agrária. Ah, então se não tivesse, seria legítimo invadir? Tem programas a apresentar e esse tipo de ação não muda nada. Como? Cadê a condenação? Cadê a condenação? Alexandre Padilha, eu condeno veementemente qualquer ato que danifique áreas e processos produtivos, não disse qualquer invasão, e disse que não é a melhor forma de luta, não chamou de forma inaceitável de luta. A única voz a se levantar contra o que aconteceu foi a do ministro da Agricultura, Fávaro. E ele disse, inaceitável, sempre defendi que o trabalhador vocacionado tem direito à terra. Vocacionado. Mas a terra que lhe é de direito.
A Embrapa, prestes a completar 50 anos, é um dos maiores patrimônios do nosso país, porque invadiram a área da Embrapa. O agro produz com sustentabilidade e se apoia nas pesquisas e todo o trabalho de desenvolvimento promovido pela Embrapa. Atentar contra isso está muito longe de ser ocupação, luta ou manifestação. Atentar contra a ciência, contra a produção sustentável, é crime e crime próprio dos negacionistas. A única voz que se levantou. Não é que o governo juntou ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, e ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, os três dando uma coletiva anunciando o pacote de combate ao crime, que é, na essência, o resultado dessas ações. São ações criminosas. Você pode ter um discurso que não é criminoso. Você não pode ter uma prática criminosa junto com um discurso que não é criminoso e depois fica indignado. Como assim? A nossa luta, ela é nobre. Claro que é nobre qualquer luta que tem por objetivo pegar um grupo de pessoas que não têm algo e tentar lutar para que tenham. É legítimo. É legítimo lutar para que mesmo aqueles que não têm direito à terra tenham terra. É legítimo lutar pela reforma agrária. Lutar pela reforma agrária, lutar pela reforma tributária, lutar pela reforma do ensino médio, lutar pelo que quiser lutar. O que não pode é, em nome de um discurso legítimo ou de um tema legítimo, adotar práticas não ilegítimas, criminosas, como é invasão de propriedade privada e ataque ao patrimônio público. A reforma agrária no Brasil, ela aconteceu. Ela aconteceu. Ela não é algo que tem que acontecer. Ela já aconteceu. O que é incrível é que a gente faz a reforma da Previdência, começo, meio e fim. Reforma tributária nem pensa, mas vai ter começo, meio e fim. Pode ser até que se volte ao tema. Pode ser até que se volte ao tema reforma previdenciária. Agora, a reforma agrária no Brasil não tem fim. O tempo inteiro, reforma agrária, reforma agrária, reforma agrária, reforma agrária. Para quê? São 90 milhões de hectares usados já em reforma agrária desde o início dos assentamentos. E o agronegócio tem 75 milhões de hectares. 90 em reforma agrária, 75 no agronegócio. E eles vêm para cima do agronegócio? Por quê? Por que eles vão para cima do agronegócio? É terra que eles querem? Para quê? Se eles têm terra, 90 milhões de hectares, e não produzem uma mísera parte do que produz o agronegócio. Ah, precisamos ter investimento em agricultura familiar, linhas de crédito. Tem e tem que ter mais, tem que ter mais, tem que ter mais investimento em várias áreas. Infraestrutura, por exemplo. Tem que ter. O Brasil, imagina, se a gente achar uma área no Brasil que não precisa ter investimento, vai ser incrível, né? O Brasil precisa de investimento para tudo. Agora, esse discursinho de que são expropriados da terra, de que em oposição a eles há uma sociedade burguesa, capitalista, que o campesinato é vítima da concentração fundiária, que a democracia burguesa só pensa no latifundiário, e que, no fundo, o que querem é ocupar o Palácio do Planalto com um novo discurso, com uma nova pegada, com um novo jeito de gestão e mudar tudo no Brasil, fica cada vez mais claro. É inconcebível que possam fazer o que fazem de forma livre. E todos cheios de, puxa vida, não podemos tocar. Agora, cadê a palavra de condenação oficial do governo? Cadê a nota do governo brasileiro? Cadê a palavra do presidente? Sobre a guerra da Ucrânia, tem. Aliás, teve uma errada, dizendo que a Ucrânia tinha a mesma responsabilidade que a Rússia. Depois consertou. Tentou arrumar, porque pegou mal. Mas falou. Falou sobre vários assuntos. O presidente já falou sobre vários assuntos. Mas cadê a condenação ao Chapa?
aquele que apoiou o PT e apoia o PT desde o início e que faz um negócio que é ilegal, é criminoso, que é invadir propriedade privada, é inconstitucional, fere a Constituição. Direito à propriedade privada é sagrado. Sagrado não, é constitucional, portanto sagrado, do ponto de vista legal, institucional. E aí é um ataque indireto às instituições, e direto a princípios constitucionais, a letra da lei. E o governo não faz nada. Aliás, lembrando também ele, né? Flávio Dino. Cadê o Flávio Dino? Condenando. É chato, né? Porque daí tem que falar mal do chapa, do amigo. Aí não fala. Então fica aquela história. A lei é para os outros. A lei é para a turma da direita agora. Antes a lei era para a turma da esquerda. E a turma da direita podia fazer o que quisesse. O Jair Bolsonaro fechou os olhos para os abusos da direita babona, da direita criminosa. Fechou os olhos. Porque pegava mal, né? Não, são aliados, deixa, tudo bem, a gente não gosta, não concorda, mas deixa. Olha o que deu. Deu no 8 de janeiro. Agora trocou o governo de esquerda, então fecha os olhos para a esquerda babona, para a esquerda do discurso mais do que da Guerra Fria, que está congelada. E deixa. Discursinho de boteco. Deixa, porque os nossos inimigos são a direita. Os nossos amigos são os brasileiros. O nosso campo é o Brasil. Todo mundo tem que olhar para uma coisa só. E tem um guia. O guia é a Constituição. E a Constituição está acima do presidente da República, está acima do Congresso Nacional, está acima do Supremo Tribunal Federal, está acima de todos nós e está acima de João Pedro Stedley, assim como os códigos e as leis. Só que na hora da implementação, o assunto tem que parar na justiça. Porque o Poder Executivo não se mexe, federal. Não se mexe. Basta ver que houve uma ação brutal. E qual foi o resultado? A pressão do MST era para trocar superintendentes do INCRA. 7 superintendentes do INCRA já foram trocados por nomes indicados por movimentos sociais, dos quais 5 do MST. Ou seja, eles conseguiram. Eles venceram. Eles conquistaram o que eles queriam nesse momento, mas vão querer mais, porque a transformação para eles passa pelo Palácio do Planalto. O Lula é um intermediário ali, mais parecido com o que eles pensam, mas não é o personagem que aceita o discursinho deles de uma forma absoluta. É inacreditável o que está acontecendo. Nós não podemos minimizar, porque de minimizar em minimizar é que se dá a desconstrução da institucionalidade no país. É um absurdo que eles elejam o chamado Abril Vermelho, que não tem por objetivo discutir câncer, não tem por objetivo discutir as grandes doenças, não. É o mês de invadir. É o mês de invadir. E todo abril invade. É inacreditável o que a gente viu ontem, é inacreditável imaginar que o Stedley estava junto com o presidente da República, é inacreditável que as autoridades não façam, federais, não façam nada, fiquem em silêncio e o ministro da Agricultura fique isolado, como se ele fosse um agente estranho, o único que defende a produção. Como o Brasil pode agir contra o seu maior interesse, que é a riqueza que pode ser distribuída para a sociedade. E ela vem do campo. Hoje o campo é a grande festa para nós brasileiros. Não é que concentração e está criando alguns bilionários e o resto está morrendo de fome. É de lá que vem a resposta. Seria ótimo que viesse também da indústria. Seria ótimo que viesse, fundamental, seria bom. Aliás, o governo fala em reindustrializar o Brasil, estamos esperando. Cadê o pacote de reindustrialização? Vamos, que está todo mundo querendo. Eu não sei se você concorda, se você discorda, mas esse é o meu ponto de vista sobre o assunto.